Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos estudar hoje um tema chamado inteligência espiritual. E a base do nosso estudo está em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Diz assim o texto bíblico, Tiago 1, 5. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A questão da sabedoria é muito falada na Bíblia. A Bíblia condena muitos homens tolos. Salomão fala muito da tolice de homens tolos e fala também de homens sábios. E todos nós precisamos lidar com esse tema e com essa questão da sabedoria. Quantas decisões nós já tomamos que se voltássemos atrás, nós diríamos assim, puxa, como faltou sabedoria. Poderia ter pensado um pouquinho melhor. Porque todos nós precisamos muito de sabedoria. Sabedoria para cuidar da nossa casa, do nosso casamento, da nossa igreja, do nosso trabalho, para educar nossos filhos, para responder às pessoas, para nos comunicarmos, para nos relacionarmos. Às vezes, na falta de sabedoria, nós pecamos, erramos, e às vezes de forma assim tão grave que as consequências são muito sérias. De fato, a Bíblia gosta muito desse tema e ela nos chama muito para essa sabedoria. Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, da sua geração, ele fala muito sobre esse buscar a sabedoria. Interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,16, ele diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus, isto é, aquele que está em Cristo, de certa forma, precisa ser mais sábios. Não está falando aqui de inteligência, mas de sabedoria, que eu chamo aqui de inteligência espiritual. É muito comum hoje em dia a gente ouvir falar de inteligência emocional, a pessoa saber responder de forma mais adequada, a pessoa se controlar, ser mais adequada nos ambientes em que estão. Mas hoje eu quero falar sobre essa sabedoria espiritual, essa sabedoria que Deus coloca na nossa mente, essa sabedoria que vem do Espírito Santo, essa sabedoria que vem da interação com a palavra, essa sabedoria que vem de uma influência de Deus, de uma graça de Deus sobre nós. É isso que Tiago está falando. Como é que a gente pode ser mais sábio? E aí o texto começa dizendo, se porém algum de vós necessita de sabedoria. Eu não sei se Tiago está sendo aqui um pouco irônico, acho que não. Se algum de vós precisa de sabedoria, qual de nós não precisa? Qual pastor, qual pai de família, qual administrador, qual prefeito, qual governador? Como o nosso país hoje está precisando de gente com sabedoria. E aqui o texto fala, se alguém entre vós entender que precisa de mais sabedoria, e agora Tiago vai nos dar 3 passos simples, 3 práticas devocionais que fazem com que nós sejamos mais sábios. A primeira, ele diz que é orar, a oração. Ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Aqui, literalmente, Deus quer dar sabedoria, Deus não quer segurar a sabedoria somente para Ele, nas suas mãos, Ele diz, nada lhes impropera, Ele dá liberalmente, Ele dá com prazer, Deus não fica nervoso quando dá sabedoria, sabedoria não tem que ser arrancada das mãos do Senhor, ela é nos doada gratuitamente, graciosamente. E aqui ele diz que é preciso que haja esse pedido, essa busca. Os irmãos sabem que Deus gostou muito de Salomão, no segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 11, porque
Deus em sonho disse para ele pedir alguma coisa que lhe seria dado, ele pediu sabedoria. E o texto bíblico diz assim: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Que coisa boa! Deus gostou de um homem que pediu sabedoria e não as outras coisas. E veja, na vida de Salomão, as outras coisas, as vitórias, a riqueza, o domínio sobre alguns povos, tudo isso veio em função da sabedoria. Como é importante! Por isso, esse mesmo Salomão, em Provérbios 1,7, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Coisa boa a gente pedir em oração sabedoria. Às vezes em oração nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós podemos pedir algo que de fato Deus não quer, nós não temos certeza que Deus quer, se Deus quer. Mas a sabedoria, Deus não só quer que nós a peçamos, como Ele ordena que nós a peçamos. É bíblico. Nós precisamos tomar posse dessa promessa e dizer para Deus: Deus, eu preciso de sabedoria. Eu tenho que tomar decisões. Eu não sei como sair dessa situação. Eu não sei como resolver esse problema. Que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor ilumine a minha mente, que o Senhor me faça uma pessoa mais sábia. E essa é uma oração que Deus vai responder, porque Deus gosta disso. Deus manda pedir. Então Deus não nos mandaria pedir sabedoria e não nos atenderia se nós pedirmos com toda a sinceridade de todo o nosso coração. É orar com inteligência espiritual. Paulo, por exemplo, quando ele ora pela igreja lá de Éfeso, em capítulo 1 de Efésios, versículos 17 e 18, ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. É interessante que aqui, lá nós temos Salomão orando pedindo sabedoria para ele mesmo. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá um passo a mais, ele ora para que a igreja tenha sabedoria. Aí você pode pedir que Deus dê sabedoria ao seu pastor, à sua igreja, aos seus presbíteros, aos diáconos da igreja, sabedoria para os seus filhos, sabedoria para os seus pais, sabedoria para essa nação. Hoje mesmo nós oramos lá em casa pedindo sabedoria para o presidente da nossa nação, sabedoria para que ele tenha como lidar com esse país, com tanta coisa que está acontecendo. E aqui nós oramos por outros, nós oramos por nós. Senhor, dá a nós sabedoria, mas também dá sabedoria aos demais. É isso que a Bíblia nos ensina aqui. Tiago diz orar, esse é o primeiro exercício espiritual. Mas ele acrescenta algo nessa oração, que é a segunda prática devocional, orar com fé. Ele diz assim, versículo 6, peça, porém, com fé. Não podemos pedir a sabedoria sem ser com essa fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça, porém, com fé. A fé aqui, que é essa convicção de que Deus está nos ouvindo, é muito importante. A Bíblia diz que Deus gosta de quem se aproxima dele com fé sincera. No entanto, meus irmãos, eu confesso que nós não temos em nós um reloginho ou uma chave que diz assim, ora com fé. A própria fé é Deus quem coloca no nosso coração. A fé é algo que vem de Deus para nós. Mas nós podemos ter algumas luzes na palavra de Deus de como essa fé, ela nasce. Em primeiro lugar, a fé pode ser fruto do próprio pedido de oração. Os irmãos se lembram que o Senhor Jesus, os discípulos pediram ao Senhor Jesus que aumentassem a sua fé, em Lucas 17:5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então nós podemos dizer para Deus, Deus, a minha fé é tão pouca,
aumenta a minha fé, ajuda-me a crer mais, a conhecer mais, a saber mais, ilumina os olhos do meu coração, da minha mente, para eu ter mais fé. E em tendo mais fé, nós chegamos perto de Deus e diz: Deus, dá-me sabedoria. Segundo, a nossa fé é aumentada pela pregação da palavra. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você ouve uma pregação, uma mensagem de Deus, uma mensagem bíblica, quando você lê o texto, ou quando você medita no texto, ou quando você ouve uma mensagem verdadeiramente bíblica e cristã, a sua fé aumenta. E em terceiro lugar, a fé é aprendida. Eu me lembro de 2 Timóteo 1,5, quando Paulo, olhando para Timóteo, diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja, a fé ali foi quase uma fé familiar. Lóide tinha fé em Deus, tinha uma fé bíblica, uma fé cristã, que passou para sua mãe Eunice, que passou para Timóteo. É mais ou menos assim, quando a gente está perto de gente de fé, quando nossos pais experimentam algo de Deus, nós vamos aprendendo. A fé é aprendida, a fé é testemunhada. É preciso testemunhar, é preciso observar, é preciso andar com as pessoas que nutrem mais fé. E assim nós recebemos essa sabedoria também pela fé. Então, nós não recebemos sabedoria sem a gente ter uma convicção plena de que Deus nos dará. É chegar diante de Deus e falar: Deus, eis aqui o teu servo, a tua serva, que precisa de sabedoria para determinados assuntos. Faz-me uma pessoa sábia. E se eu tiver dúvida que o Senhor fará isso, Senhor, aumenta-nos a fé. Peça, porém, com fé. Em último lugar, o Tiago diz assim: peça com fé, faça oração pedindo sabedoria, faça oração com fé, e ele acrescenta uma terceira prática devocional: faça oração com fé e constância. É isso que a gente entende nesses versículos aí. Não suponha esse homem, esse que chega diante de Deus sem fé, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa expressão aqui, homem de ânimo dobre, é uma pessoa que quer uma coisa e quer outra ao mesmo tempo, que confia e duvida, que numa situação difícil ele busca o Senhor, mas corre logo para pedir socorro humano, corre logo ao banco para pegar um empréstimo. Ele não espera, ele não dá tempo, ele não é constante na sua oração. E essa nossa geração é uma geração muito apressada. Eu até chamo de geração Enter. O Tozer chamava a sua geração, já na década de 50, de geração solúvel, geração instantânea, café solúvel, comida instantânea, fast food, tudo muito rápido. A nossa geração é uma geração que quer alguma coisa e dá um enter, ela quer que aconteça, mas a Bíblia não é enter, a Bíblia fala de persistência, não pode ter um ânimo dobre, é preciso ser um pouquinho mais determinado, um pouquinho mais firme em Deus, mais direcionado, com mais mira, com mais persistência. Se nós precisamos de sabedoria, vamos continuar buscando, vamos buscar hoje, amanhã, o ano todo. Se a gente não entender que essa sabedoria veio rapidamente, nós vamos continuar. A Bíblia está dizendo que não é para ter um ânimo dobre, não é para ficar duvidando, não é para ficar buscando de todos os lados, é para buscar no Senhor e insistir, falar: Deus, eu quero sabedoria divina, espiritual, inteligência de Deus na minha mente. Isso com muita força, com muito ânimo, e a Bíblia diz que isso pode e vai acontecer. Deus gosta dessa força, desse zelo. Deus nunca aprovou pessoas que não foram zelosas no seu ânimo, na sua força, no seu zelo. No zelo não sejais remissos, diz-nos Paulo em Romanos capítulo 12. É uma busca, uma inteireza de coração. Spurgeon dizia que admirava o homem de uma só paixão, homem que tem assim, uma só fé, uma só visão, um interesse assim, forte em Deus, e ele não abre mão disso.
Gosto de Daniel, capítulo 1, verso 8, quando ele diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se nem com vinho, nem com a bebida e nem com as finas iguarias do rei. Essa convicção, resolveu Daniel firmemente, Deus gostou. Josué, quando ele está quase morrendo, ele diz: escolham a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma determinação, uma decisão. Deus gosta muito de resoluções, de decisão, de uma firmeza, de uma convicção plena, de uma entrega total, rendida. Deus tem muita dificuldade com gente que está no mundo e está na igreja, gente que quer as coisas de Deus e quer as coisas do diabo ao mesmo tempo. Deus não gosta do homem de ânimo dobre, da alma dividida. E ele diz claramente: esse homem não vai alcançar coisa alguma do Senhor. Deus não abençoa uma pessoa assim perdida, que não tem uma direção, uma firmeza, uma convicção plena no Senhor. Eu quero terminar essa nossa palavra, nessa mensagem, dizendo aos homens, aos colegas o seguinte: Deus está precisando muito de gente sábia, gente que tem inteligência espiritual. Deus está precisando de gente assim para administrar a sua igreja, para dirigir a igreja, para aconselhar os demais crentes, numa geração perdida, uma geração neurótica, um povo adoecido que nós temos, mais do que nunca. O povo de Deus, os homens e as mulheres de Deus precisam de pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para responder, sabedoria para ajudar a sair dessa crise, sabedoria para cuidar, sabedoria para lidar com a igreja nesse tempo em que a maioria das igrejas está fechada por alguns decretos, sabedoria para ajudar no crescimento da igreja, sabedoria para plantar novas igrejas, sabedoria para cuidar dessa geração mais jovem, tão perdida, sabedoria espiritual. E esse texto aqui, ele é claríssimo, não tem segredo. Você não precisa entrar numa universidade para ter essa sabedoria. Essa sabedoria não vem dos livros, essa sabedoria não vem de ver mensagens de WhatsApp, de saber o que está acontecendo. A nossa geração, ela é muito informada, mas pouco formada. Essa sabedoria que vem dessa prática devocional que Tiago nos mostra: orar com fé e constância. É assim que Deus vai nos encher de sabedoria. E não se esqueçam daquilo que eu falei lá no início. Jesus é a sabedoria de Deus. Toda vez que você se enche do Espírito Santo, toda vez que você ama mais a Jesus, toda vez que você vai a Jesus em oração, com certeza você vai ter mais sabedoria divina, mais graça, mais inteligência espiritual para cuidar do seu mundo, para cuidar da sua família, para ajudar no seu trabalho, para ajudar na sua igreja, para ser uma bênção onde você está. Deus está levantando uma geração de gente sábia, que você faça parte dessa geração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe o povo de Deus. Amém.